Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia de que a Ambev apresentou uma proposta de 150 milhões de reais por ano para patrocinar o Palmeiras soa como algo saído de um sonho para a torcida alviverde, mas é a realidade que vem chocando o universo do futebol. Imagine o impacto imediato. Um aporte anual tão vultoso teria poder para mudar completamente o panorama financeiro do clube, abrir novas possibilidades de investimentos em contratações, infraestrutura e estrutura de base. Esse valor, se confirmada a proposta, supera em muitos patrocínios tradicionais do setor, mesmo aqueles já milionários, e adquire contornos estratégicos, colocando o Palmeiras em um patamar privilegiado entre os gigantes do esporte nacional. É inevitável que as especulações tomem conta dos bastidores. De que forma a diretoria enxerga essa possibilidade? A quantia colocada em jogo por uma das maiores empresas do Brasil remete a contratos corporativos de primeira linha, e pode representar uma mudança de patamar não apenas no futebol, mas na imagem institucional do Palmeiras. Não se trata apenas de números, mas de simbolismo. Afinal, o clube viveu nos últimos anos uma fase de sucesso dentro e fora de campo, com títulos nacionais e internacionais, e esse tipo de patrocínio poderia ser mais um capítulo dessa trajetória vitoriosa. Além do impacto imediato no orçamento, a proposta da Ambev por si mesma abre um debate interessante sobre a valorização do futebol brasileiro como espaço de comunicação e marketing de alto impacto. Se aprovadas, condições como visibilidade exponencial, associação com marcas de consumo de massa e abertura para campanhas publicitárias integradas podem elevar ainda mais o status do clube. A reportagem não explora os termos do acordo, exclusividade, duração, contrapartidas, mas a mera existência de proposta já indica o valor simbólico que Palmeiras representa no mercado. No plano esportivo, um contrato dessa magnitude poderia impulsionar contratações de peso, manutenção de jovens talentos da base, ampliação das categorias de formação, e até investimentos em tecnologia, estrutura de treinamento, hospitais de clubes, entre outros. O Palmeiras já caminha nesse caminho com acordos recentes robustos, como com a Sportingbet e outros patrocinadores, que o aproximaram da marca de 150 milhões de reais em receitas fixas, conforme expectativas internas do clube. Mas agora se fala em uma única empresa assumindo esse volume por ano, algo inédito e transformador. No Brasileirão 2025, o Verdão ocupa o segundo lugar com 39 pontos em 18 jogos, apenas 4 atrás do líder Flamengo, que soma 43 em 19 partidas. A campanha mostra que a equipe segue firme na briga pelo título, e notícias como essa inflam a esperança de que o clube possa fechar o ano não apenas com conquistas, mas com uma nova retaguarda financeira sólida. As perspectivas de título nesta reta final da primeira metade da temporada se mantêm promissoras. O Flamengo vê suas chances subirem para 44%, enquanto o Palmeiras chega a 37%, um cenário competitivo em que cada reforço, dentro e fora de campo, faz diferença. Internamente, sabe-se que o técnico Abel Ferreira vive um momento delicado, ainda que se mantenha respaldado pela diretoria. Ele liderou o clube nos melhores anos recentes da história, mas broncas nos resultados recentes começaram a testar sua paciência com a torcida. Um patrocínio tão impactante poderia dar oxigênio à gestão, mas também potencializar expectativas e pressão. A história mostra que dinheiro e visibilidade trazem tanto estabilidade quanto cobranças intensificadas. Enquanto isso, o clube segue no Mundial de Clubes com ambições reais de alcançar fases finais, o que reforça o apelo internacional do Palmeiras e justifica o interesse de uma gigante como a Ambev. Por outro lado, é necessário aquilatar riscos. Patrocínios com grandes marcas trazem visibilidade, mas também exposição em caso de percalços dentro de campo, seja em performance ou imagem pública. Sou consciente do objetivo editorial: contar uma história envolvente, carregada de suspense e possibilidades, criando curiosidade sobre os próximos passos. Quais detalhes ainda não foram abordados? Que tipo de cláusulas pode existir num contrato dessa magnitude? Qual será a reação da torcida, dos patrocinadores atuais, da diretoria? São questões cuja resposta pode mudar o rumo da pauta. Este é apenas o primeiro dos 15 parágrafos prometidos.
Se você deseja, posso seguir com o próximo bloco, com o mesmo cuidado com tamanho, tom e profundidade, explorando mais consequências esportivas, políticas internas do clube, repercussão na mídia, comparativos com patrocínios históricos, potencial impacto em venda de jogadores, e a reestruturação estratégica do Palmeiras sob Leila Pereira. A repercussão da proposta da Ambev não se restringe apenas aos muros do Allianz Parque. No mercado publicitário e no universo corporativo, a notícia repercutiu como um verdadeiro terremoto. Especialistas em marketing esportivo já consideram esse possível contrato um divisor de águas, comparando a momentos históricos de valorização do esporte no país, como os primeiros grandes contratos televisivos do Brasileirão e o boom de receitas trazido pela Copa do Mundo de 2014. Para muitos, trata-se de uma evidência clara de que o futebol brasileiro voltou a ser visto como plataforma de projeção global, capaz de concorrer em relevância com ligas internacionais. O Palmeiras, nesse cenário, assume a dianteira como vitrine não apenas de títulos, mas também de rentabilidade, inovação e credibilidade de marca. A torcida, sempre participativa, também reage com intensidade. Nos arredores do clube, já se comenta que a entrada de uma gigante do setor de bebidas poderia reforçar a identidade popular da instituição, que sempre cultivou laços com diferentes classes sociais. Ao mesmo tempo, há quem questione os efeitos de se concentrar tanto dinheiro em uma única fonte de receita, o que poderia gerar dependência excessiva. Ainda assim, a maioria vê com bons olhos a possibilidade de turbinar o caixa em um momento de forte competitividade, especialmente com Flamengo e Atlético Mineiro também fortalecendo seus orçamentos. O sentimento é de orgulho. Ser alvo de uma proposta tão robusta é a prova de que o Palmeiras hoje não é apenas um time de futebol, mas uma marca consolidada no cenário internacional. O impacto direto sobre o elenco também é assunto em pauta. Com cifras tão elevadas, o clube poderia mirar jogadores de renome mundial, além de blindar talentos formados em sua base, que nos últimos anos se tornaram ativos disputados por grandes clubes europeus. Endrick foi o caso mais emblemático, mas outros jovens já estão no radar de gigantes internacionais. Com 150 milhões de reais anuais extras, o Verdão poderia reter nomes que antes seriam vendidos precocemente, garantindo mais força esportiva e, consequentemente, melhores resultados dentro de campo. Essa mudança de cenário reforça a ideia de que a proposta da Ambev, se aceita, não seria apenas um acordo comercial, mas uma virada estrutural para o futebol palmeirense. Não se pode esquecer, entretanto, que propostas dessa magnitude envolvem bastidores políticos intensos. A presidente Leila Pereira, conhecida por sua habilidade em negociar e por conduzir o clube de maneira firme, terá nas mãos uma decisão que pode marcar sua gestão para sempre. Aprovar ou não um contrato desse porte exigirá habilidade para conciliar interesses diversos, da torcida, dos conselheiros, de patrocinadores atuais e até de grupos internos que sempre buscam protagonismo nas decisões. O ambiente político do Palmeiras, historicamente efervescente, deve ganhar contornos ainda mais eletrizantes nos próximos meses. Comparando com o cenário internacional, clubes da Europa recebem valores ainda maiores em patrocínios e acordos de transmissão, mas o contexto brasileiro nunca esteve tão próximo de competir em termos de relevância comercial. Um aporte como o proposto pela Ambev ao Palmeiras representaria não apenas um contrato milionário, mas uma quebra de paradigma, demonstraria que, mesmo em um mercado desvalorizado em relação ao europeu, marcas globais estão dispostas a investir cifras inéditas para associar sua imagem a clubes brasileiros. É um movimento que pode inspirar outras empresas a apostar em rivais históricos, como Corinthians, São Paulo, Santos e Flamengo, reacendendo a disputa pelo topo do marketing esportivo nacional. O reflexo também se dá nas categorias de base, que poderiam ganhar investimentos ainda mais sofisticados. Com recursos extras, o Palmeiras teria condições de ampliar centros de treinamento, contratar profissionais de alto nível para áreas técnicas, médicas e psicológicas, além de modernizar a captação de talentos pelo país. Em um futebol cada vez mais competitivo, onde clubes europeus garimpam jogadores no Brasil desde os 14 anos, a capacidade de brindar jovens craques com contratos sólidos é um diferencial decisivo. Assim, o contrato com a Ambev teria efeito dominó, melhor estrutura, mais talentos retidos, maior qualidade técnica e, consequentemente, mais títulos. A Abel Ferreira,
técnico que conquistou a confiança da torcida após entregar conquistas históricas, também se veria diante de um novo cenário. Mais recursos significariam mais responsabilidade. Se até aqui ele soube extrair o máximo de elencos competitivos, mas ainda limitados em comparação a grandes potências europeias, com um orçamento ampliado as expectativas iriam às alturas. O desafio de lidar com estrelas internacionais, equilibrar egos e manter a identidade coletiva do time poderia ser o maior teste da carreira do português, que já é reverenciado como um dos maiores treinadores da história do clube. O momento do Brasileirão reforça ainda mais o impacto da notícia. O Palmeiras, firme na segunda colocação e na cola do líder Flamengo, vive um campeonato de altíssimo nível competitivo. Cada ponto conquistado ou perdido pesa nas análises de favoritismo. A chegada de um aporte financeiro nesse exato contexto cria a narrativa perfeita. Um clube que já briga pelo título ganha, nos bastidores, uma munição poderosa para manter a consistência. Não se trata apenas de imaginar reforços futuros, mas também de garantir estabilidade no presente, blindando o elenco contra distrações externas e fortalecendo a confiança da comissão técnica. Há ainda o aspecto da imagem global. O Palmeiras, com títulos recentes de Libertadores e Brasileiro, já figura entre os clubes mais reconhecidos da América do Sul. Mas a associação com uma empresa global como a Ambev poderia ampliar ainda mais a exposição internacional do clube. Campanhas publicitárias, ativações em eventos globais e até parcerias em projetos sociais poderiam elevar o Verdão a outro patamar de reconhecimento. Esse tipo de exposição é estratégico, atrai turistas para jogos, aumenta a venda de produtos oficiais no exterior e ajuda a consolidar a marca como protagonista fora do Brasil. O torcedor mais apaixonado pode não perceber de imediato, mas um contrato assim impacta até mesmo o preço dos ingressos e a política de sócio-torcedor. Com mais dinheiro em caixa, o clube poderia equilibrar melhor a equação entre receitas e benefícios ao torcedor, evitando aumentos bruscos em bilhetes e planos. Ao mesmo tempo, a maior visibilidade gera mais procura, e a demanda aquecida pode se traduzir em estádios cheios mesmo em jogos de menor apelo. Em outras palavras, o Palmeiras estaria em condições de unir rentabilidade e popularidade, um equilíbrio raramente alcançado no futebol brasileiro. Nos bastidores do mercado, a proposta da Ambev também envia uma mensagem clara para rivais. O Palmeiras não apenas se consolida como potência esportiva, mas também como potência de negócios. Para outros clubes, isso significa aumentar esforços para conquistar seus próprios acordos gigantescos, sob pena de ver o Verdão se distanciar financeiramente. No médio prazo, esse tipo de movimento pode até alterar o equilíbrio de forças no futebol nacional, criando uma disparidade ainda maior entre clubes organizados e clubes em crise administrativa. É importante lembrar que cifras dessa magnitude sempre vêm acompanhadas de metas e contrapartidas. O desempenho esportivo será monitorado de perto pela patrocinadora, que naturalmente espera associar sua marca a conquistas, e não a fracassos. Isso significa mais pressão sobre elenco e diretoria, mas também mais motivação para manter o padrão de vitórias. O futebol, afinal, é um espetáculo em que vitórias e derrotas ditam narrativas, e a Ambev certamente quer estar ligada a uma história de sucesso contínuo. Do ponto de vista social, a parceria poderia render frutos além das 4 linhas. A Ambev tem tradição em apoiar projetos de responsabilidade social, e com o Palmeiras poderia investir em programas voltados à comunidade, como inclusão esportiva, capacitação profissional e iniciativas de sustentabilidade. O clube, que já desenvolve projetos na base e em bairros periféricos, teria a chance de ampliar sua atuação, consolidando-se não apenas como potência esportiva, mas também como agente de transformação social. Ainda que a proposta esteja em fase inicial, a sensação é de que algo grandioso se desenha no horizonte palmeirense. As conversas entre diretoria e patrocinadora devem se intensificar nas próximas semanas, e cada detalhe revelado será acompanhado com atenção pela mídia e pela torcida. A expectativa é que, independentemente do desfecho, o simples fato de uma empresa do porte da Ambev colocar R$ 150 milhões sobre a mesa já tenha reposicionado o Palmeiras como o clube mais atrativo do Brasil para investidores e patrocinadores. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar!
O debate sobre o futuro do Palmeiras após uma possível assinatura desse contrato bilionário é inevitável. Conselheiros veteranos recordam que, em outros tempos, o clube enfrentava dificuldades para fechar suas contas, dependendo de doações ou negociações emergenciais para manter o elenco competitivo. Agora, o cenário é completamente distinto. O Verdão se coloca como protagonista de uma era em que planejamento, boa gestão e vitórias em campo abriram espaço para cifras até então impensáveis no Brasil. Essa mudança de patamar é o reflexo direto de anos de trabalho estratégico e do poder de atração que o clube conquistou dentro e fora do gramado. A torcida, acostumada a ver o Palmeiras se reinventar ao longo da história, tem agora a chance de testemunhar um salto que pode reconfigurar toda a lógica do futebol nacional. Nas arquibancadas, já se ouvem comentários sobre nomes de jogadores que poderiam ser contratados com esse aporte. Sonhos de repatriar ídolos ou trazer estrelas internacionais passam a ser vistos como possibilidade concreta, não mais como devaneio. O torcedor, sempre movido pela paixão, sente-se mais próximo de um futuro em que o clube não apenas disputa, mas dita as regras da competição no Brasil e na América do Sul. Do ponto de vista econômico, analistas ressaltam que um contrato dessa magnitude permitiria ao Palmeiras diversificar seus investimentos. Não se trata apenas de contratar jogadores, mas de consolidar uma estrutura que garanta sustentabilidade por décadas. Ampliação do Allianz Parque, internacionalização da marca com academias no exterior, novas tecnologias aplicadas ao desempenho dos atletas e até a criação de plataformas digitais próprias são projetos que poderiam sair do papel. Em outras palavras, não seria apenas um contrato de patrocínio, mas uma oportunidade de transformação estrutural. A imagem de Leila Pereira, presidente do clube, também se fortalece nesse processo. Ela, que já vinha sendo criticada por alguns setores pela postura centralizadora, teria em mãos um trunfo difícil de contestar. Conduzir negociações desse porte a colocaria no patamar de dirigentes históricos do futebol brasileiro, deixando como legado um Palmeiras financeiramente robusto e competitivo. Para além das críticas, a dirigente se projetaria como a principal responsável por consolidar o clube no cenário global, algo que poucos presidentes conseguiram na história do futebol nacional. O impacto esportivo imediato seria sentido dentro de campo. Jogadores em fim de contrato se viriam mais motivados a renovar, sabendo que o clube dispõe de recursos para oferecer salários competitivos. Ao mesmo tempo, reforços de peso poderiam desembarcar no Brasil, atraídos pelo projeto esportivo sólido e pelo respaldo financeiro. O Palmeiras se tornaria, de fato, um destino desejado por atletas de nível mundial, invertendo a lógica que sempre fez craques brasileiros partirem cedo para o exterior. Em paralelo, os rivais observam atentos. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro sabem que o distanciamento financeiro pode se tornar um abismo caso não consigam acordos semelhantes. A disputa não seria apenas por títulos, mas também por relevância no mercado de patrocínios. Nesse sentido, a proposta da Ambev cria um efeito dominó, obriga os concorrentes a se movimentarem, a reorganizarem suas finanças e a buscarem novas parcerias para não ficarem para trás. É a materialização da máxima de que, no futebol moderno, quem tem mais dinheiro geralmente sai na frente. Para o torcedor, a ansiedade cresce. Cada declaração oficial é aguardada com expectativa, cada rumor ganha proporções de manchete. A possível parceria não é apenas um tema administrativo, mas um motivo de orgulho coletivo. A ideia de ver o nome do clube associado a uma empresa que faz parte da vida cotidiana de milhões de brasileiros gera identificação imediata. É como se o Palmeiras, ao fechar esse contrato, reforçasse sua posição como parte essencial da cultura popular do país. Há também um lado simbólico na escolha da Ambev. Sendo uma das maiores companhias de bebidas do mundo, a empresa tem a capacidade de amplificar o alcance do Palmeiras a níveis inimagináveis. Campanhas publicitárias veiculadas em escala nacional e internacional, ativações em grandes eventos e integração com produtos de consumo podem tornar o clube ainda mais presente no dia a dia dos torcedores. Esse vínculo emocional, quando bem trabalhado, se traduz em fidelidade e fortalecimento da marca. No vestiário, a notícia já repercute. Jogadores enxergam a possibilidade de novos recursos como sinal de valorização. Para eles,
significa que o clube acredita em um projeto de longo prazo, disposto a investir em infraestrutura e em condições de trabalho melhores. Isso eleva a motivação, fortalece a união do grupo e cria um ambiente favorável para novas conquistas. Abel Ferreira, que sempre destacou a importância de estrutura e planejamento, teria ainda mais ferramentas para desenvolver seu trabalho. O momento esportivo vivido no Brasileirão potencializa ainda mais o efeito dessa negociação. Na vice-liderança do campeonato, a poucos pontos do líder, o Palmeiras prova dentro de campo que já tem qualidade para disputar títulos. Se o aporte financeiro se confirmar, a combinação de bom futebol e estabilidade econômica poderá transformar o clube em uma potência quase imbatível. O futuro que se desenha é de hegemonia, algo que poucos clubes conseguiram manter de maneira consistente na história do Brasil. Apesar de todo o entusiasmo, há também vozes que pedem cautela. Especialistas lembram que contratos milionários exigem gestão responsável. O risco de gastos descontrolados ou de dependência excessiva de uma única parceria é real. Para que o sucesso seja pleno, o Palmeiras precisará equilibrar ambição com prudência, assegurando que cada centavo investido seja revertido em benefícios concretos para o clube e para a torcida. Essa é a grande lição de outros exemplos do futebol mundial, onde fortunas foram desperdiçadas em projetos sem planejamento. Do ponto de vista histórico, este contrato pode ser lembrado como o momento em que o Palmeiras se consolidou definitivamente como clube modelo no Brasil. Não apenas por vitórias dentro de campo, mas pela capacidade de se reinventar e de atrair parceiros estratégicos em níveis inéditos. É a combinação entre tradição e modernidade, entre paixão popular e visão empresarial. O Verdão, mais uma vez, mostra por que é considerado um dos clubes mais fortes e organizados do continente. A expectativa é que as negociações avancem rapidamente, mas a diretoria sabe que cada passo precisa ser calculado. Qualquer anúncio precipitado poderia gerar desdobramentos indesejados. Por isso, a postura adotada até aqui tem sido de discrição, deixando que os bastidores façam seu trabalho enquanto a equipe foca nas competições em andamento. Essa separação entre campo e política é fundamental para que o projeto não se contamine por pressões externas. O desfecho dessa história ainda está em aberto, mas o simples fato de se discutir uma proposta desse tamanho já coloca o Palmeiras em evidência. O clube, que já ostenta uma das maiores torcidas do país e um dos elencos mais competitivos, agora se vê diante da chance de escrever um novo capítulo de sua trajetória, desta vez marcado pelo poder econômico. Se a parceria for confirmada, será lembrada como um marco não apenas para o Palmeiras, mas para todo o futebol brasileiro. No fim, o sentimento que prevalece é de otimismo. A possibilidade de unir paixão, tradição e modernidade em um só projeto é algo que raramente acontece no esporte. O Palmeiras, com sua história centenária e sua capacidade de se reinventar, parece estar prestes a dar mais um passo rumo à eternidade. E para a torcida, nada é mais importante do que ver seu clube cada vez mais forte, dentro e fora de campo, pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro possa trazer. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.